Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu acertar isso aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Deus querido, abaixe sua cabeça, vamos estar orando. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus querido. Estamos, Deus, no início desse ano, 2021, tantas expectativas, ó Deus, nesse ano, principalmente na área da saúde, ó Deus querido, que essa pandemia, Pai, que tem assolado todas as nações, que nós possamos vencer de uma vez por todas, ó Pai, esse vírus, possamos, ó Deus, voltar ao normal, Pai querido, como igreja, normal, Pai amado, nas escolas, nas classinhas aqui da igreja, meu Pai. Deus, que nós possamos voltar muito em breve a estar nos abraçando novamente, podendo, Pai, ter liberdade, Pai, porque a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos a verdade do Senhor, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, Deus, e que essa vacina, Deus querido, venha realmente, Pai, sendo um instrumento do Senhor, ó Pai, um instrumento do Senhor, essa vacina, Deus, para que nós possamos voltar, Deus querido, a uma vida normal. Ó Deus, eu abençoo essa igreja, abençoo, Deus querido, cada irmão aqui, meu Pai, que está aqui nessa noite, ou aqueles que não estão podendo vir, que essa palavra possa alcançá-los, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia ser aperfeiçoados no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa semana uma mensagem, e na verdade essa mensagem começou a falar comigo aqui na terça-feira, quando eu estive aqui orando, junto com alguns irmãos. Antes de falar isso, para todas as irmãs que estão aqui, amanhã a pastora Evelyn ela vai voltar com o discipulado. Então todas as irmãs estão convidadas a estar aqui amanhã às 19 horas e 45 minutos, tá bom? O início do discipulado com as irmãs 2021. Então, eu estava aqui orando na terça-feira, nessa caixa, sobre esses pedidos, e eu comecei a ver alguns irmãos ali que têm colocado alguns pedidos, mas Deus falou comigo algo que o William falou agora há pouco. Às vezes nós colocamos nossos sonhos, nossos projetos ali para o ano, mas as nossas atitudes continuam sendo as mesmas do passado. Ou seja, nós colocamos uma expectativa em Deus para que Ele faça um milagre na nossa vida, de realização do nosso sonho, nossos projetos, mas a gente age como nos outros anos, da mesma maneira. Você não faz nada diferente às vezes para conquistar aquilo que está aqui, o que você tem colocado como sonho, como projeto. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, ninguém consegue nada diferente se não fizer nada diferente. Eu lembro, a palavra diz que o povo de Israel estava cativo durante 430 anos, sendo escravizado por Faraó no Egito. Mas Deus veio com uma palavra para Moisés, falando que ia libertar aquele povo, e tinha uma promessa para aquela nação, para aquele povo, que eles iriam sair do Egito e ir para uma terra boa, uma terra próspera, que emanava leite e mel. Ou seja, mas precisava de uma atitude daquelas pessoas, de querer sair do Egito, caminhar durante um tempo no deserto, que seria curto, para herdar realmente as promessas. Mas aquele povo saiu do Egito, mas começou ainda a ter o Egito dentro deles. Começaram a sentir saudades da carne do Egito, começaram até a sentir saudades dos túmulos que tinha no Egito. E eles começaram a falar para Moisés, lá no Egito, nós estávamos como escravos, mas tinha comida. Agora aqui no deserto, nós estamos caminhando e nós não vemos comida. Lá no Egito, quando alguém morria, tinha túmulos. Agora você nos tirou do Egito para que a gente morra aqui nesse deserto.
Ou seja, na verdade o povo já tinha uma promessa de conquistar algo bom na vida deles, mas começaram a murmurar, começaram a reclamar principalmente como líder, reclamar realmente com o pastor deles, que era aquele que está sendo usado para levá-los a um lugar de liberdade, um lugar que eles iam prosperar muito, numa terra boa. Mas eles só começaram a olhar para os gigantes, começaram a olhar para as dificuldades, começaram a olhar para os problemas. E por conta disso, aquela geração toda, com exceção de Josué e Calebe, aquela geração toda que saiu do Egito e não confiou, e não teve uma atitude diferente, eles não herdaram a terra. Houve uma outra geração que nasceu durante a caminhada, uma caminhada que seria no máximo de 2 meses, 40 dias no máximo, acabou durando 40 anos, e toda aquela geração não herdou. E eu vejo alguns irmãos que já têm promessa na vida, que Deus já te prometeu, porque Deus não mudou, da mesma maneira que Ele prometeu para aquele povo, que ele tinha uma promessa de melhorar a vida deles, de dar liberdade para eles, para que eles fossem um povo feliz, pudessem plantar numa terra nova e colher uma terra abundante, né? Como é até hoje. Israel é uma terra muito próspera. Ali é uma terra que tudo que se planta ali, apesar de ser ainda numa região árida, conseguiram fazer um projeto de irrigação lá, que os melhores frutos, não é? As melhores colheitas são feitas ali, não é? E nós vemos o quanto que aquele país é organizado, não é? Tanto que praticamente a metade da população toda já está vacinada ali. É uma terra próspera, é essa terra que Deus promete para mim na vida e para a sua. Mas, irmão, se você ainda continua vivendo como um escravo no deserto, um escravo no Egito, você não vai viver as promessas de Deus. Então, nesse ano, quando eu comecei a ver esses pedidos, nós oramos aqui na terça-feira, Deus colocou forte no meu coração. Tem pessoas que estão pedindo coisas boas, mas estão agindo da mesma maneira antiga, como se estivesse ainda no deserto, como estivesse ainda no Egito. Nós precisamos tirar o Egito dentro do nosso coração, irmãos. Talvez você está sendo escravo ainda do seu próprio trabalho, do seu próprio eu, sabe? O que mais prejudica da gente prosperar e romper é o nosso eu. Eu sei, eu conheço, eu faço, eu aconteço, e de fato não consegue acreditar nas promessas do Senhor e não consegue ter uma atitude diferente. E algumas pessoas estão fadadas a ter os mesmos fracassos que tiveram em 2020, 2019, 2018, 2017, dali para trás, porque na verdade não vive como alguém que está andando debaixo de uma promessa do Senhor. Ainda vive pelo seu eu, do seu jeito. Tudo é difícil, tudo é trabalhoso, tudo é muito complicado, não dá para mim, e aí vai patinando no deserto, não é? E vive 40 anos no deserto. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, e por incrível que pareça, eu conheço pessoas, eu estou na igreja há 27 anos, eu conheço pessoas que vieram para a igreja, ficaram durante anos dentro da igreja, morreram da mesma maneira que chegaram, não conseguiram prosperar em nada. Sabe por quê? Porque vieram para a igreja, mas ainda trouxeram um mudo dentro deles, e viviam na igreja, tendo as promessas do Senhor, mas ainda vivendo como se estivesse no mundo. Aí é difícil, irmãos, aí é muito difícil. E aí Deus colocou no meu coração uma mensagem, na terça-feira orando aqui, eu fui embora com isso no coração, e Deus começou a falar comigo: pensa, você se parece com Cristo? Essa mensagem, irmãos, na verdade, é uma mensagem que fala com a igreja. Se você está nos visitando nessa noite, não se escandalize, porque hoje Deus vai falar com o seu povo, vai falar com aqueles que realmente já são igreja e que deveriam estar no outro patamar já deveriam estar muito mais além do que estão hoje, mas ainda não estão porque não se parecem nada com Cristo. Não se parece com Cristo. Mas pensa, talvez você fique chateado, eu estou falando para você, talvez se você ficar triste com alguma coisa que eu for falar, não é momento de você ficar triste, é momento de você refletir.
Porque quantos pastores às vezes ficam intimidados de pregar aquilo que Deus pede para pregar. Vai magoar o irmão, vai chatear, vai ficar triste. Mas essa é uma preocupação que eu não posso ter, queridos, porque se eu sou pastor, e o pastor é um pai, e o pai que ama, ele precisa muitas vezes corrigir os irmãos, corrigir a igreja, corrigir os filhos. Aquele que aceita a correção e muda de atitude, muda de vida, esses são aqueles que vão herdar a terra, porque já existe uma promessa. Agora pensa, eu não vou acusar ninguém, mas eu queria que você pensasse. Você se parece com Cristo? De verdade. As pessoas que olham para você no seu trabalho, ou no meio dos seus familiares, dos seus parentes, ou na escola onde você estuda, não é? Os seus relacionamentos que você mais passa perto durante a semana, as pessoas nos identificam, consegue identificar Jesus Cristo através da sua vida? Ou você é apenas mais um na multidão? Ou nós temos sido mais um na multidão? E Deus falou comigo aqui o que era realmente os primeiros cristãos, da maneira que os primeiros cristãos viviam e da maneira que a igreja hoje está vivendo. E quando eu falo igreja, irmãos, não somos nós aqui só não. Eu falo a igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, o mundo inteiro. Uma igreja que se politizou, não é? Que se fala muito mais de política dentro das igrejas do que de Cristo. Uma igreja que hoje vê a necessidade de colocar pastores dentro de uma câmara municipal, dentro de uma câmara legislativa ou federal, para que precisa ter influência. Então hoje uma igreja muitas vezes está muito mais preocupada com as coisas que existem nesse mundo do que as coisas que estão prometidas para nós lá no céu. Uma igreja que hoje, a igreja no geral, tem parecido com muitas coisas. A igreja no geral tem se parecido com muitas coisas, mas poucas são reconhecidas com a aparência de Cristo, fazendo as obras que Cristo fez, amando como Cristo amou, dedicando a sua vida como Cristo dedicou, indo até a morte de cruz muitas vezes, cada um de nós. E hoje eu vejo uma igreja preocupada muito mais com o seu eu, com o seu ego, com as suas coisas, muito menos com o próximo, muito menos com aquilo que as pessoas necessitam, muito menos em pregar a palavra de Deus que vai levar as pessoas a conhecer a promessa de uma vida eterna, não é? E a igreja hoje prega mais uma vida limitada. O que é uma vida limitada? Sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, por muito 90 anos, 90 e poucos anos nessa terra. Uma igreja que prega muito mais o que você precisa conquistar, que você precisa prosperar, que você precisa enriquecer, que você precisa sair de um barraquinho e morar numa mansão no Morumbi, e voltada muitas vezes para as coisas materiais, para as coisas dessa terra, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo veio fazer nesse mundo. Cristo jamais pregou vida limitada. Cristo veio pregar a vida eterna, não é uma vida que você conquista aqui na terra. É uma vida conquistada lá no céu, onde nós vamos morar eternamente. Mas hoje, se nós olharmos para a igreja, irmãos, no sentido geral de todas as igrejas, são muito poucas as pessoas que se parecem com Cristo. Muito poucas pessoas. Porque são pessoas voltadas para o seu eu, para o seu ego. Tudo é problema, tudo é difícil. E não se volta realmente para as coisas de Cristo. Então eu queria que você, ao invés de muitas vezes ficar olhando para mim já com ar de crítica, que você olhasse para dentro de você nessa noite. As suas atitudes, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, como você tem tratado a igreja como célula, como a sua célula, como os seus cultos, como você tem tratado os cultos, como você tem prestado o seu culto a Deus. Porque aqueles que se parecem com Cristo, eles não vêm aos domingos para assistir um culto, eles vêm aos domingos para prestar um culto a Deus. E quantas pessoas que deixam de vir aos domingos para assistir o culto, porque é difícil. E nós temos visto cada desculpa, irmãos, farrapadas, as pessoas não viram o culto. Uma desculpa, sabe? Porque
acha que é muito pesado, está todo domingo na igreja ou todo domingo na célula. Outros porque perdem a hora do culto. Irmãos, eu fico pasmado. Trabalha a semana inteira e não perde a hora, e perde a hora de vir no culto. Sabe? Perde a hora de vir prestar um culto a Deus. E depois ainda vem colocar na caixinha de oração que quer ser abençoado, quer prosperar, quer um milagre na vida. Vai dormir nem preocupado com o culto. Sabe? Fizemos alguns cultos às 10 da manhã, e algumas pessoas falaram que perderam a hora, mas todo dia trabalha, vai trabalhar, acorda às 5 horas da manhã, 4h30, 6 horas, e não perde a hora para vir um culto às 10 da manhã. Isso não tem nada a ver com semelhança de Cristo. Outros porque acham pesado vir no culto, ir na célula. Prestar um culto a Deus é pesado, irmãos. Prestar um culto a Deus uma vez por semana que você vem aqui, porque eu creio que durante a semana poucos pegam a Bíblia para ler, poucos dobram o joelho para orar, poucos se lembram que Jesus é o nosso grande galardoador, né? É aquele que me deu a vida por mim, por você. Passam a semana inteira, nem se lembram de Jesus, e ainda chega no dia da célula, não consegue ir, não consegue vir no culto. Quantas pessoas têm faltado nos cultos ultimamente? Nós nos parecemos, irmãos. A igreja hoje tem, eu estou falando no sentido geral, porque quando eu falo assim, não é só os irmãos aqui não, porque nós temos 18 igrejas, e nós nos reunimos a semana inteira para fazer reunião com os pastores, e é as mesmas histórias. É as mesmas histórias que aparecem. Fulano não pôde vir, falou isso, aquilo, outro, tal, reclama. Melindrosos demais. Só porque eu falo, o pastor vai falar um assunto desse como hoje, que é mais pesado. Não é pesado. Para você que realmente tem comunhão com Cristo, você parece com Cristo, essa palavra é uma bênção. Falar, glória a Deus, Senhor, porque eu tenho semelhança com Cristo. Os meus familiares me reconhecem como cristão. Os meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo me reconhecem como cristãos. As pessoas que trabalham, que pegam a condução comigo, me reconhecem como cristão. Isso é bênção para a nossa vida. Agora, muitas vezes, para aqueles que não estão vivendo um cristianismo verdadeiro, é pesado mesmo. Não é? É momento de nós revermos e nos convertermos de uma vez por todas. Porque tudo que está acontecendo aí, irmãos, pandemia, fome, economia ficando dificuldade em todas as nações, não é? As maiores economias do mundo, Estados Unidos, Japão, China, estão sendo abaladas na economia. Ou seja, então Deus está permitindo que as estruturas humanas sejam abaladas. Você tem percebido, queridos, que Deus está abalando as estruturas onde aquelas pessoas se edificavam e fortaleciam, estão sendo abaladas por conta dessa pandemia. Comércios fechando, empresas fechando. A Ford agora indo embora do Brasil por conta de problemas financeiros, e não fechou só no Brasil, fechou em outros países também, estão fechando. Ou grandes estruturas, sabe por quê? Porque Deus está permitindo que as nossas estruturas humanas sejam abaladas. Para quê? Para que a minha e a sua dependência venham ser só dele. Porque Ele é a nossa esperança. Então eu vou falar para vocês, se a sua esperança está em outra coisa, irmãos, está no seu trabalho, está na sua força. Porque a palavra já diz, maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. Se você acha que você vai conquistar alguma coisa na força do seu braço, você está literalmente enganado. Porque daqui para frente, cada dia mais o caminho vai se estreitando. Já começou a se estreitar. Ou você acha que essa pandemia é por acaso? Não, querido, é o caminho estreito. E eu falei aqui na terça-feira, o Brasil já computou hoje, chegou a 216 mil mortos, fisicamente. Mas se você for contar espiritualmente, só que no Brasil, nas igrejas brasileiras, já passamos de mais de 1 milhão de mortos. Quantos que já não vêm mais no culto? Medo de morrer, medo de pegar doença, medo daquilo. Quantos que não vêm? Outro dia tem um irmão que ficou muito triste comigo, mas eu tive que ser claro com ele. Eu estava naquela fase, que eu estava indo internado, porque eu peguei a Covid, graças a Deus não morri, estou aqui inteiro, cheio de saúde,
Minha esposa pegou Covid também, está aqui inteira, cheia de saúde, e não paramos a obra em nenhum minuto. Aí o irmão ligou para mim, eu lá no hospital, saindo do hospital, questionando algumas coisas da igreja. Falei, meu irmão, nem dizimista você é, para questionar as coisas de Deus. Vai falar mal da igreja, para falar que a igreja está passando Covid. Meu irmão, você fica na rua o dia inteiro. Você fica passeando na rua o dia inteiro, sem máscara, sem nada, e eu vejo. Agora você acha que se você vir para a igreja, você vai pegar Covid e morrer? Não se parece com Cristo. Não tem semelhança nenhuma com Cristo. Não tem. E nós vemos, irmãos, que fisicamente 216 mil pessoas morreram, mas espiritualmente as igrejas daqueles que eram tidos como cristãos já passou de 1 milhão. Porque quantas e quantas igrejas fecharam nesse tempo já, nesse período, quantas igrejas que os irmãos deixaram de dizimar, deixaram de ofertar, e quantas igrejas que já baixaram a porta, porque os irmãos não vieram mais. Isso, irmãos, é um fato verídico. Então, espiritualmente, as igrejas já perderam mais de 1 milhão de vidas espiritual. Isso aí é muito pior, porque quantos que morreram em Cristo estão na glória agora que pegaram a Covid? São vencedores. Muitos irmãos muitos irmãos nossos foram contaminados pela Covid, morreram, mas morreram com a vitória na mão. E chegaram no céu com a vitória na mão. Porque, irmãos, viver é bênção, mas morrer em Cristo, querido, é glória eterna. Amém? Morrer em Cristo Jesus é glória eterna. Mas Deus colocou no meu coração essa mensagem. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, não é o Evangelho de João não, irmãos, é lá no final da Bíblia já, as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Nós vamos ler a primeira carta de João, no capítulo 2. Versículo 4 e 6. 4 ao 6. Primeira carta de João, capítulo 2, 4 e 6. 4 ao 6. Já vou lendo, os irmãos depois anotam, para a gente ganhar tempo. Aquele que diz, eu conheço-o e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Amém, irmãos? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E quando você anda como ele andou, as pessoas olham para você e falam, você é um cristão, porque você se parece com Cristo. As suas atitudes se parecem com Cristo. O seu modo de encarar a vida se parece com Cristo. O seu modo de orar pelas pessoas se parece com Cristo. A tua fala se parece com Cristo. A tua ousadia se parece com Cristo. A autoridade do Espírito Santo que está na sua vida é a mesma que estava em Cristo Jesus. Então aqui no versículo 6 diz, aquele que diz que anda nele, deve andar como ele andou. E quando acontece isso, a sua semelhança de Cristo, ela é notada onde você estiver. Até pessoas que não fazem parte do seu ciclo de amizade. Pessoas que você nunca viu. Pessoas que você entra no Uber, entra num trem, entra num ônibus, entra no metrô. As pessoas veem a sua atitude, muitas vezes, e falam assim, esse homem, essa mulher tem uma semelhança com Cristo. Quantas pessoas que entram num trem e ficam sentados, né? Naqueles bancos que são reservados por idosos, ou para as mulheres grávidas, ou para aqueles com deficiência, se dizem cristão, mas estão ocupando um lugar que não pertence a eles. Chega um idoso, chega uma mulher grávida, chega alguém deficiente, a pessoa finge que está dormindo, para não dar o lugar. Querido, então nossas atitudes, ela tem que aparecer mesmo, que seja através, em pessoas que muito menos nos conhecem, mas vê as nossas atitudes.
falar, essa pessoa se parece com Cristo. Cristo faria isso que ela fez. Cristo falaria isso que ela falou. Cristo pensaria isso que ela pensou. Antônio, como você se parece com Cristo? Josué, você se parece com Cristo. Evelyn, se parece com Cristo. Carlinhos, Rosana, como você se parece com Cristo? A palavra cristão, irmãos, ela se refere aos seguidores de Cristo. Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Pode falar, irmãos, pode levantar sua mão, você está aqui, você é cristão. Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Eu estou pregando para cristãos aqui, querido. Então a palavra cristão, irmãos, ela se refere aos seguidores de Cristo. Não precisa abrir, você só marca, lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, diz assim: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Em Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia relata que lá na cidade de Antioquia, foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, irmãos, os apóstolos eles começaram a ser reconhecidos por terem estado com Jesus e seguir os seus mandamentos. Não é diferente de nós hoje. Nós fisicamente não caminhamos com Jesus, mas espiritualmente você deve caminhar com Jesus na sua vida 24 horas por dia. E quando você caminha com Jesus 24 horas por dia da sua vida, as pessoas começam a reconhecer em nós que nós somos cristãos. Não porque eu ando com uma Bíblia debaixo do braço, não porque eu uso terno e gravata, as pessoas vão falar que eu sou cristão. Não é pela aparência, não é pela aparência, são pelas atitudes que nós temos. As pessoas nos reconhecem como cristãos. Então aqui está dizendo que os apóstolos eram reconhecidos por terem estado com Jesus e seguiram os seus mandamentos. Quantos aqui estão seguindo os mandamentos de Cristo? Você vai pensar na sua vida nessa noite, não pense na pessoa que não veio, não pense naquela pessoa que ficou em casa, pense em você. Deus está falando comigo e está falando com você. Eles não se importavam com a perseguição. Pelo contrário, quanto mais perseguidos eles eram, mais eles se assemelhavam a Cristo. Eles não se importavam com isso. Eles estavam dispostos a morrer para Jesus, até porque eles queriam, através de uma morte da perseguição, serem parecidos com Cristo. Você imaginou isso, irmãos? Cristo morreu assassinado numa cruz, perseguido pela religiosidade da época. E aqueles cristãos, queridos, eles tinham o desejo de morrer. Eu quero morrer como Cristo morreu. Se eu estou sendo perseguido até a morte, é porque as pessoas estão vendo em mim as mesmas atitudes que Cristo tinha. Então não me importa morrer por Ele. É um orgulho, é um privilégio morrer como Cristo morreu, fazendo a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, pregando, orando pelas pessoas, me dispondo a vir a cultuar a Deus, que seja uma vez por semana pelo menos, mas eu tenho que estar aqui, tendo o meu culto a Deus, não querendo assistir um culto. E quantas pessoas não vêm no culto? Hoje eu não quero assistir o culto, hoje eu quero assistir o Faustão, hoje eu quero assistir o jogo do Parmeira, hoje eu quero assistir o jogo do Corinthians, hoje eu quero assistir o jogo. Irmãos, aqui você não veio assistir nada, aqui você veio para fazer o seu culto. Quantas pessoas que saem daqui, o louvor hoje não estava bom. O louvor não foi feito para você, querido, foi feito para Deus. Os meninos ensaiam aqui durante a semana, não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Então se o culto não agradou a você, querido, comece a cultuar você, o Senhor, que está na hora de você prestar seu culto. Está na hora de você parar de vir assistir culto. Não gostei da palavra. O pastor Clóvis hoje estava nervoso. Eu não estou nervoso não, irmão. É o Espírito Santo que tocou no meu coração para falar isso para você. Porque tem irmãos aqui nessa igreja que acham que estão aqui para assistir culto, sabe? Não vem aqui para cultuar a Deus, não vem aqui para demonstrar uma gratidão a Deus,
Não vem aqui realmente para agradecer pelo ano de 2020 que passou, e não vem aqui para agradecer porque começou o ano de 2021. Querido, então, desses homens cristãos que eram reconhecidos pelas suas atitudes, eles sentiam orgulho. Vão me perseguir? Glória a Deus. Vou morrer? Glória a Deus. Ai, não vou no culto, estou com medo de pegar Covid. Ah, não vou no culto, vou morrer. Não vai morrer nada, querido. E se morrer, querido, você vai para a glória do Senhor. Se você se parece com Cristo, querido, você vai estar num lugar muito melhor que esse. Amém? Você vai estar num lugar muito melhor do que esse. Sabe? Eu peguei Covid, irmão, sabe? Fui para a UTI. Falei, se eu morrer aqui, irmão, entrava em contato com todo mundo da igreja, falei, vou morrer feliz. As minhas filhas estão em Cristo, a minha esposa está em Cristo, estão amparada. Fiz a obra do Senhor, tive o privilégio. Lá na UTI eu tive o privilégio, em 12 anos, me dedicar à minha vida, que fazem 12 anos que eu fui consagrado pastor, 12 anos, contando da fase de obreiro até agora. Falei, eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer a obra de Deus. Tive o privilégio de não faltar uma semana no culto. O único dia que eu faltei foi aquele dia que eu estava lá na UTI. Obrigado, Jesus, o Senhor me trouxe aqui nessa UTI, mas se eu morrer de Covid aqui, eu vou feliz, porque eu estou deixando um legado. Eu estou deixando um legado. Tem homens e mulheres aqui que podem continuar essa obra, mesmo que eu não esteja aqui, e eu vou para a glória. Mas aprove a Deus, querido, para a alegria de uns e tristeza de outros, que Deus me curou, estou aqui. Amém, queridos? Para a alegria de um e tristeza de outros, que estou aborrecido hoje, Deus me curou, está aqui. Deus curou minha esposa, ela está aqui. E amanhã ela vai começar a fazer um discipulado poderoso com as mulheres. Mulher, se você quer ter um ano diferente, você que nunca participou de um discipulado e quer ver sua casa abençoada, venha amanhã num discipulado, faça algo que você nunca fez, para receber aquilo que você nunca recebeu. Amém? E para de mimimi. É muito mimimi. Está cobrando que eu não fui no culto, está cobrando que eu não fui na... Para com isso, meu irmão. Se converta e viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus como cristão. É isso que Deus está pedindo para dizer. Está triste, querido? Não fica triste, não. Esse é o pastor que Deus te deu, e dá glória a Deus por isso. Amém, querido? Tem um monte de pastor aí que está pregando um monte de coisa, sabe? Que são heresias, sabe, pegando surpregraça, pregando algo que não está na palavra de Deus, e estão arrebanhando um monte de jovens para levar para a destruição. Então dá glória a Deus, porque aqui Deus colocou um pastor que anda pela palavra. Anda pela palavra. Você pode me criticar, você pode me perseguir, não tem problema, você pode me matar, mas eu vou morrer fazendo a obra do Senhor, e não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. Não vou deixar. Então aqui os apóstolos eram reconhecidos por terem estado com Jesus e seguir seus ensinamentos, não se importavam com isso, estavam dispostos a morrer por Cristo, assim como Cristo morreu. Sabe, irmãos, em Atos capítulo 21, versículo 3, a parte B, o autor diz assim: porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ardia no coração daqueles homens. É isso que ardia no coração de Paulo, de Pedro, de João. Era isso que ardia no coração daqueles homens, querido. Era isso que ardia no coração dos mais contemporâneos. Billy Graham, era isso que acontecia, era isso que fervia no coração de Billy Graham, que recebeu tantas e tantas propostas de ser até presidente dos Estados Unidos. Ele falou: não, o meu ministério é muito maior do que ser presidente dos Estados Unidos. Você vê aquela briga lá do Trump e do outro lá, que o Biden, brigando para ser presidente de uma nação. Foi oferecido para Billy Graham ser um dos presidentes dos Estados Unidos. Ele falou: não, eu não vou rebaixar o meu cargo de ser ministro do Senhor para ser presidente dos Estados Unidos. Para ele era rebaixar, querido. E os caras estão se degladiando aí por uma vaguinha simples de vereador. Prega a palavra. Billy Graham, um exemplo para nós. Billy Graham, como esses homens aqui, como Pedro, como Paulo e João, eles tinham o privilégio de morrer fazendo a obra de Deus. É isso. Você está disposto a isso, querido? Você está disposto a morrer fazendo a obra do Senhor? Os cristãos foram em primeira vez reconhecidos como cristãos de Antioquia, porque eles estavam fazendo as mesmas obras que Cristo fez. Sabe, irmãos, como ser parecido com Cristo? Como ser parecido com Cristo nos dias de hoje? A primeira
característica de uma pessoa que é parecida com Cristo, de um verdadeiro cristão, é o testemunho, é o seu testemunho de vida. A expressão cristão foi formulada por pessoas que não estavam na igreja para designar os seguidores de Jesus. Sabe quem chamou aqueles homens de cristão? Eram as pessoas que estavam dessa porta para fora, pessoas que ainda não tinham se convertido a Jesus Cristo. Na cidade, aqueles homens eram reconhecidos como cristãos pelas obras que eles faziam. E em Atos 2 diz: e Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam de ser salvos. Pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos, Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam de ser salvos. Precisamos melhorar nosso testemunho. Aqui no Itaparque, precisamos melhorar nosso testemunho, porque nós já deveríamos ter pelo menos, no mínimo 200 pessoas aqui nesse salão servindo ao Senhor. Se nós estamos em 100 e poucas pessoas aqui nas células, se cada um desse um testemunho de vida aí fora, e as pessoas olhassem para essas pessoas, Deus ia acrescentando à igreja, Deus vai acrescentando à igreja aqueles que vão de ser salvos. Sabe por que muitas vezes a dificuldade de crescer, da igreja crescer? Porque o testemunho tem sido ruim. O testemunho da igreja muitas vezes tem sido ruim, e as igrejas têm perdido membros porque o testemunho tem sido ruim, e as igrejas não crescem porque esse testemunho tem sido ruim das igrejas. Homens e mulheres que estão se importando muito pouco em testemunhar de Jesus Cristo na sua própria vida, e as pessoas olham, como um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: ó, fulano de tal é aquele funileiro lá, não sei da quanta. Falei: uma bênção, está na nossa igreja. Ela não é daqui não, foi muitos anos isso aí, faz uns 12 ou 13 anos atrás, estava no Vila Vitória ainda. Aquele irmão lá, tal, né? Falou assim: ó, Clovinho, que eu lembro, não era pastor ainda, Clovinho, se for para ser crente igual aquele fulano lá, eu prefiro ir para o inferno. Ai! Se for para mim ser crente igual aquele camarada é lá, eu prefiro ir para o inferno. Isso dói, irmãos. Isso é uma facada no peito. Testemunho horrível. Testemunho horrível. E se nós não damos testemunho, irmão, tem muita gente querendo ir para o inferno por conta do testemunho da igreja de hoje. Muita gente querendo ir para o inferno pelo testemunho. Mas, irmãos, eu e você, nós precisamos ser reconhecidos como cristãos verdadeiros. Os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, as pessoas de fora é que deram esse nome aos discípulos, tamanha a sua semelhança com Jesus. Agora, interessante que lá no livro de Marcos, Jesus diz algo muito interessante para os discípulos: há chegado o momento de eu ir para o Pai, mas vocês ainda farão obras maiores do que a minha. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Pregarão a palavra e as pessoas vão se converter. Até mesmo se beber algum veneno, não é? Que for oferecido para você no engano, você não vai morrer, não lhe fará mal algum. E quantas pessoas hoje que têm medo de um vírus, pensando que vai morrer. Não que você não tem que se proteger. Claro, estamos usando máscara, álcool gel, sabonete, lustramóveis. Usa tudo que você precisar usar para sair de casa. Encera, usa cera, faz o que quiser. Tudo é válido nesse tempo. Passa lisoforme no corpo, toma banho de lisoforme, faz o que quiser. Mas o seu testemunho não pode ser mais baixo, menor do que esse vírus. O nosso testemunho tem que ser muito maior que esse vírus. Porque os primeiros cristãos, queridos, eles não enfrentavam vírus, eles enfrentavam leões nas arenas. Sabia disso? Os primeiros cristãos enfrentavam degladiadores armados até os dentes, com lanças poderosas. Os primeiros cristãos, eles enfrentavam os leões nas arenas. E sabe o que eles faziam? Quando os leões vinham, eles cantavam: glória a Deus
por suas maravilhas e por sua grandeza. Glória a Deus. Os leões eram soltos, e aquele povo, sabe o que fazia? Não achava pesado, não achava difícil. Eles morriam cantando ao Senhor, glória a Deus, pelas suas maravilhas, pelas suas grandezas. E eles eram devorados pelos leões nas arenas, mortos pelos gladiadores, mas deixaram um legado para mim e para você. Se nós estamos aqui, querido, se você está aqui nessa noite, agradeça aqueles primeiros cristãos que morreram para você estar aqui hoje. Agradeça aqueles homens, aquelas mulheres que morreram pelo Evangelho, morreram para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje em 2020, ouvindo essa palavra. Agora, quantos lá na frente, a sua geração futura, vão poder dar glória a Deus pela minha e pela sua vida? Pensa, você é cristão, se depender de você, a palavra de Deus vai continuar nas próximas gerações futuras, ou ela vai morrer aqui no século 21, onde ninguém mais vai conhecer quem é Cristo? Alguns cristãos que morreram hoje aqui, querido, morreram nesse tempo de Covid. Esses homens e mulheres serão testemunho para aqueles que virão. São testemunhos daqueles que virão, porque não deixaram a obra, não deixaram a presença de Deus, não deixaram de fazer o que tinha que ser feito. Nós vamos passar um pouco, irmão, não tem problema não. Dá o seu culto a Deus aí e fica feliz. O primeiro ponto ainda, infelizmente, irmãos, muitos crentes são apenas nominais, crentes nominais hoje, sabe? Ou seja, dizem ser cristãos, mas não praticam o cristianismo, não é? Nominais, crentes nominais, na mídia, quantos artistas, entre aspas, dizendo que são evangélicos, jogador de futebol dizendo que é evangélico, que foi criado na igreja, que dizima na igreja, e pedindo para os amigos arrumar prostitutas para ele passar a noite nos lugares que ele vai. Quantos artistas que sobem no púlpito para cantar louvores a Deus, e quando saem dali vão dormir com prostitutas. São crentes nominais. Para de ser crente nominal. Eu sou crente, sou cristão, estou aqui para que deve meu testemunho de vida está aqui. Quero fazer a obra de Deus, não tem problema. Infelizmente muitos são nominais, ou seja, dizem que ser cristãos, mas não praticam o cristianismo. Precisamos procurar ser mais parecido com Jesus, ao ponto das pessoas reconhecerem a presença e os ensinamentos de Cristo através das nossas vidas. Ser cristão, querido, ser cristão é testemunho de vida. Som do seu testemunho que você tem dado no seu trabalho. Som do seu testemunho que você tem dado para as pessoas que são do seu meio. Sonda, o seu testemunho tem aproximado as pessoas de Cristo ou tem afastado elas cada vez mais? Aquele camarada que o outro falou afastou. O cara preferia ir para o inferno do que vir para uma igreja, se fosse atrás do testemunho daquele fulano. Agora o meu e o seu testemunho tem atraído as pessoas para a igreja ou tem afastado? Queridos, é importante isso aí. A segunda característica das pessoas nos reconhecem, sabe qual que é? É a missão. A missão que Cristo nos deu. Um cristão era reconhecido naquele tempo por falar de Jesus. O quanto você tem falado de Jesus, irmãos? Ou você fala muito mais do seu trabalho, do seu emprego, da sua vida e nada de Cristo? O nome de Cristo significa ungido. Portanto, os cristãos também têm a unção de Cristo, pois a unção dele, que ele recebeu, permanece em nós, em mim e você, foi passada para mim e para você. Ou seja, Jesus assumiu seu ministério declarando ser ungido, e que o profeta era aquele ungido que o profeta Isaías havia anunciado. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz. A primeira frase que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o que o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos. É a mesma unção que eu e você recebemos. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Querido, olha o poder que nós temos nas nossas mãos. As pessoas abrem o rádio, ligam o rádio, a televisão hoje, sabe?
vai na internet buscar os noticiários, é só notícia ruim. Eu e você temos boa notícia. As pessoas estão carentes de boas notícias. Nós estamos vivendo um momento mais precioso para levar as boas novas do Senhor às pessoas. Quantas pessoas estão perdendo entes queridos, quantas pessoas estão sendo internadas, quantas pessoas estão ansiosas pelas notícias ruins que vão vendo. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então você tem a oportunidade de ser diferente, sair do meio da multidão, querido, e fazer a diferença na vida de alguém, levando as boas novas do Senhor. Falamos, Jesus é a esperança para esse tempo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Sabe, crê no Senhor Jesus, mesmo que você pegue essa doença, você não vai morrer, nem você, nem os seus filhos. Deus está guardando você. A unção do Senhor, o sangue do Cordeiro já levou lá na cruz toda a enfermidade. Você pode pregar para alguém, querido, todos os dias. Eu e você, nós temos o privilégio e a oportunidade de pregar para uma pessoa. É a missão que Deus nos deu. Ide por toda a terra e pregar o Evangelho a todos. Aquele que crê e for batizado será salvo, querido. Essa é a incumbência, é o último mandamento que Jesus nos deu. Ide por toda a terra e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, querido. Então nós temos uma missão de pregar o Evangelho para as pessoas que são nossos familiares, parentes, que trabalham conosco, que estudam conosco, que pegam o trem, que pegam o ônibus, que pegam o Uber. É uma missão nossa, querido. Aí a pessoa vai olhar para você: você é crente, Josué? Sou, em Cristo Jesus. Por isso que eu estou pregando para você, falando de Jesus, que é a esperança. A esperança no meio dessa doença toda. A esperança, a principal esperança nossa não é a vacina, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, querido, é a missão que eu e você nós temos para ser reconhecidos como cristãos. Depois da unção, veio sobre eles seus discípulos, que receberam a mesma unção de Jesus. A unção é a capacidade para o ministério. Quando alguém era ungido, logo deveria assumir um novo propósito de Deus para a sua vida. Um verdadeiro cristão tem a unção de Jesus sobre a sua vida. Olha que interessante, querido. Logo que ele era ungido, aceitou Jesus, foi orado, ele recebeu a unção. Ou seja, recebeu um novo propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o seu propósito de Deus, querido, de Deus na sua vida hoje? Qual que é o teu propósito? Meu propósito esse ano é ampliar meu comércio, ganhar muito dinheiro. Meu propósito esse ano é fazer uma reforma na minha casa, comprar o carro. Tá bem, irmão, mas qual que é o seu principal propósito? Nós podemos ter vários propósitos que colocamos aqui. Poucas pessoas colocaram aqui. O meu propósito esse ano é ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. O seu principal propósito é esse. Mas sabe o que nós ouvimos? Muitas vezes, é difícil demais, é ruim, é muita cobrança. Cobrança. É engraçado que nós ouvimos sobre cobrança de pessoas que menos fazem. Tem pessoas aqui, irmãos, para você saber, você que acha que é difícil para você vir aqui uma vez por semana no culto, tem pessoas aqui que estão aqui de segunda a domingo, para que você tenha um culto abençoado aqui, para que você venha aqui prestar o culto. Para eles não reclamam não, o propósito de vida deles é esse. Segunda-feira tem uma reunião com o pastor, terça-feira tem reunião de oração, não é? Quarta-feira tem célula, quinta-feira tem outro grupo de célula, tem a limpeza da igreja. Quem tem célula de quarta vem limpar na igreja na quinta, quem tem célula de quinta limpa na quarta, terça-feira tem oração, segunda-feira tem reunião com os pastores, tem a célula, sexta-feira muitas vezes tem ensaio de louvor, sábado tem ensaio com as crianças. Esses irmãos estão com um propósito de vida, a vida deles é de domingo a domingo aqui, custando culto ao Senhor, são reconhecidos como cristãos. Agora tem pessoas que vale mal e vêm uma, duas vezes no culto, no mês, e quando vai falar com a pessoa acha que é um peso. Pelo amor de Deus, irmãos, vai catar um saco de cimento nas costas e leva sozinho, para ver isso sim é pesado. Agora falar que prestar um culto a Deus é pesado, é cobrança. Irmão, sinceramente, você precisa se converter, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus está dizendo... Logo que eles que eles foram ungidos pelo Senhor, houve na vida deles um novo propósito de Deus na vida deles. Sabe qual que é? É viver para Deus. É o privilégio de ser usado nas mãos de Deus. É o privilégio agora de ser chamado cristão, de crente, ou gospel, ou evangelho, seja lá o que for, querido. Essa é a nossa vida.
O terceiro, sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, marca aí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Mas se sofrer como cristãos, mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Mas se você padece como cristão ou sofrer, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. A característica de um verdadeiro cristão, amados, é a forma que nós lidamos com o sofrimento. Como você tem lidado com o sofrimento? Tem ficado em casa, se trancando no quarto, não querendo falar com ninguém, fazendo como Elias, depois de derrotar 400 homens de Baal, profetas de Baal, aí porque uma cidadã lá, chamada Jezabel, disse que ia perseguir ele para matar, o cara começou a sofrer com isso, e falou para Deus: Deus, me mata, Deus, me mata logo, eu não quero sofrer, eu não quero ser perseguido por Jezabel, me mata logo. O cara derrotou 400 profetas de Baal, aí porque Jezabel falou para ele tomou aquilo como sofrimento, e falou: Deus, me mata logo. Não, amados, a vida de Jesus foi marcada por lutas, desde o seu nascimento, uma vida de privações e de muito trabalho, até a sua morte, e morte de cruz. Você precisa estar disposto também, querido, no momento de dificuldade, momento de dor, aprender a administrar isso aí em Cristo Jesus, e não se abater. Estou sofrendo demais, não vou mais liderar a célula. Estou sofrendo, não posso ir na célula. Tem irmãos que parecem a hiena do Lipe. Lembra da Helena do Lipe, o Hard? Qualquer coisa, ai céus, ai dor, ai não sei o que, ai não sei. Você fala com o irmão num dia: ai, estou com dor aqui, não posso ir, ai, estou com dor no dedo, ai, estou com dor de cabeça hoje, ai dor, ai as costas, ai não sei o que, ai as cadeiras, ai, é tanto ai, irmãos. Os ais, os sofrimentos, hoje em dia, acabou virando desculpa para os irmãos não prestarem culto a Deus. Eu acho impressionante isso, sabe? Agora, a vida de Jesus foi marcada por isso, foi marcada por lutas, desde o seu nascimento até a sua morte e morte de cruz. Muitas religiões ensinam a fugir de tudo, o que provoca dor, sabe? E procurar tudo que dá prazer. Tem religião que as pessoas agregam as pessoas. Não, ser cristão é muito difícil, vir na igreja é muito difícil, vai para a igreja tal, aqui é tudo prazer, tem que ter prazer, é alegria, tudo posso, tudo quer. Não tem luta não. Tem religião que prega que não tem luta. Tem luta sim, meu irmão, tem luta sim. E se você não tem tempo de ler a luta dos cristãos, fala comigo com a pastora, eu vou falar para você quantas lutas nós já passamos e passamos ainda. Quantas lutas que nós já passamos nesses 27 anos? Quantas lutas? Quantas doenças? Enfermidades? Problema com a igreja, financeiro, problema de uma coisa e outra. Mas nunca negamos a nossa fé de cristão. Precisamos ser reavivados, querido. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser reavivada. Você precisa ser reavivado, meu irmão. Por causa disso, muitas pessoas não querem mais ser cristãs, pois não estão dispostas a levar a cruz. A fé cristã ensina a enfrentar sofrimentos e vencer com a ajuda de Deus. É isso que nós aprendemos, irmãos. Ser cristão é um ensinamento para que nós possamos aprender no momento de sofrimento e saber que nós já temos a vitória, que esse sofrimento vai nos levar a lugares mais altos lá na frente. Ou seja, talvez você pergunte: então, pastor, eu tenho que sofrer para ser cristão? Na verdade, meu irmão, o sofrimento já faz parte das nossas vidas e não temos opção diante disso. Todos nós, uma hora ou outra, nós vamos passar por sofrimento. Tem que estar preparado para isso, meu irmão, enfrentar esse momento. Agora, quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você se parece com Cristo, menos você sofre no momento de adversidade.
porque você sabe em quem você confia. Agora tem pessoas que sofrem muitas vezes porque quer, sabia? Falei para a Evelyn essa semana. Eu acho impressionante, tem pessoas que sofrem porque quer. Tem discipulador, tem pastor, entra em cada enrascada, irmãos. Ai, estou com um problema financeiro. Ah, está difícil. Mas por que está um problema financeiro? Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Mas você foi se aconselhar com seus pastores antes de fazer? Você foi se aconselhar com seu discipulador? Você foi se aconselhar com o seu líder? Eu acho impressionante, irmão, irmãos que já estão na igreja há 10, 12, 15 anos e não conseguem ter raciocínio, sofrem porque quer, porque tem pastor, tem discipulador, tem líder, vai tomar uma decisão, consulta os homens e mulheres que Deus colocou na sua vida para te orientar, sabe? Para te dar uma direção na palavra de Deus, para orar junto com você. Não, primeiro faz a bobagem e depois vem com desculpa. Eu não posso fazer isso porque eu estou pagando isso, porque eu estou pagando aquilo, porque eu estou endividado, porque não sei o quê. Mas foi o teu pastor que aconselhou você a fazer dessa maneira? Foi o seu líder que aconselhou você? Não, é a autossuficiência. Eu sou um membro coach. Sou um membro coach, não é? Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, não é? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, sem crescer em nada, sem desenvolver em nada. E sabe o que acontece depois, irmãos? Vão procurar igrejas do oba-oba, sabe? Igrejas que nem está falando aqui, que estão voltadas muito mais ao prazer do que cuidar de cuidar de você. Eu vi uma frase esses dias num carro, não, ridícula. Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide de sua. Então vai cuidar da sua, seu infeliz. Quando você tiver com um problema, vê se você consegue resolver sozinho. Vai lá, infeliz. Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide de sua. E não, Deus deu a vida para gerar vida. Vida gera vida, irmãos. Vida gera vida. E nós geramos vida através do nosso testemunho. Nós geramos vida através da nossa pregação do Evangelho. Nós gerando vida quando nós compartilhamos a nossa dificuldade, as nossas lutas, o nosso sofrimento. Porque nós somos uma igreja, nós somos uma família. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, para abençoar uns aos outros. Está sofrendo sozinho porque quer, está errando sozinho porque quer. Não coloca isso aí nas costas de Deus, não. Porque tem gente que no final sai da igreja culpando Deus, culpando o pastor, culpando a liderança. 2021, que você quer ser abençoado, então pega essa palavra, toma essa palavra para a tua vida. Em vez de me criticar, fala assim: vai no seu quarto, fecha a porta, a sua que está atrás de você, fecha a porta, dobra o seu joelho, fala: Espírito Santo, 2021 eu quero ser reconhecido como cristão. 2021 eu quero mudar de vida, eu quero fazer um novo propósito na minha vida. Sabe, irmãos, ser cristãos, não, a grande diferença está na forma como nós lidamos com o sofrimento. Jesus nos ensinou a lutar buscando forças em Deus. Um verdadeiro cristão enfrenta o sofrimento seguindo o exemplo de Jesus Cristo. O melhor de tudo é que não estamos sozinhos. Só está sozinho quem quer, pois em cada momento Jesus prometeu estar conosco. Amém, querido? Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Ser cristãos é enfrentar o sofrimento. Seja um cristão verdadeiro, irmão. 2021, faça um propósito com Deus. Seja um cristão verdadeiro. Eu queria que você agora abaixasse a sua